Fala, meus amigos do futebol sul-americano, sejam todos bem-vindos. Qual o futuro de Fernandinho, jogador experiente que não vai ficar no Atlético Paranaense para a temporada 2025, anunciou uma carta. Vamos abordar neste vídeo aqui o porquê Fernandinho está deixando o Atlético. Isso é bom ou é ruim para o Furacão? Qual o futuro do jogador? Esse jogador ainda tem espaço na Série A do Campeonato Brasileiro? É um dos assuntos que a gente vai abordar aqui nesse vídeo especial do futebol sul-americano. Eu quero que você preste atenção neste conteúdo até o fim, depois da nossa vinheta. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, demais, né, o 11.000 inscritos aqui no canal. 11.000 inscritos no futebol sul-americano, graças a você que me visita sempre, né? Eh, Agradeço demais, profundamente, a sua participação aqui com a gente. Vamos falar então, livre no mercado, Fernandinho fora do Atlético, Galo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco e Fluminense, de olho no jogador? É a pergunta que a gente faz aqui. Eu, antes de mais nada, preciso falar, né, da da saída, né, da saída de Fernandinho do Atlético Paranaense. Aqui a carta, né, que ele divulga, né, diz que será eternamente grato ao rubro-negro, que a ligação com o Atlético ela não acaba, né, uma despedida que não tem muitas explicações, né, a carta ela não deixa explicações do motivo. Mas aparentemente, meus amigos, a gente precisa pôr os 2 lados da moeda em campo aqui para analisar a saída do Fernandinho. Primeiro, o Atlético havia anunciado, né, que os jogadores estariam em férias até o dia 8 de janeiro. Com a queda para a Série B, isso acabou sendo antecipado para o dia 26 e alguns jogadores foram pegos de surpresa. O Fernandinho, para se ter uma ideia, no dia da representação do Atlético Paranaense, estava do outro lado do mundo com a família curtindo férias, e aqui a gente não vai julgar se o jogador fez certo ou não. Eu julgo de uma maneira muito particular, né, que ele já tinha, né, essa programação feita com a família. O contrato dele venceria no dia 31 de dezembro, né, e acredito que o fato dele ter ido viajar, né, já com uma viagem prévia marcada e não ter aparecido no Atlético, né, acho que isso também facilitou a saída dele do clube. Neste momento de rebaixamento, Fernandinho e Atlético se afastaram. É a conclusão que eu chego. O Fernandinho tocou a vida dele, o Atlético também tocou a sua. O contrato finalizou no dia 31 de dezembro e não teve renovação. Bom ou ruim? Né? A gente precisa analisar aqui. Primeiro, o Atlético precisava encerrar alguns ciclos, né? Pablo, Nicão, Thiago Heleno e o próprio Fernandinho fazem parte de encerramentos de ciclos. Analisando esse quarteto, eu já disse, não só aqui no YouTube do meu canal, como no podcast Sul e até mesmo na TV Band, que eu acreditaria que o Fernandinho ainda poderia ser útil ao Atlético. Mas também entendo a parte do clube encerrar o ciclo, né? Eu acho que é uma decisão muito difícil de ser tomada entre certo e errado. E como as coisas aconteceram em dezembro, tudo se caminhou para este fim, né, de ciclo entre Fernandinho e Atlético Paranaense. Fernandinho, que foi um jogador extremamente vitorioso na carreira, um jogador excepcional, né, fez um primeiro semestre no Atlético Paranaense até a lesão espetacular, um primeiro semestre que você pensaria, 2025, ele vai continuar vestindo a camisa do Furacão e entregando aquele futebol. Daí veio a lesão, né? O Fernandinho ficou lesionado, uma lesão muito grave, numa partida de Copa Sul-Americana. Ele retornou antes da hora para tentar ajudar o clube, né? Mas não conseguiu. O Fernandinho, sim, representa o rebaixamento do Atlético, ao lado de Thiago Heleno, ao lado de Pablo, ao lado de Nicão, ao lado de Lúcio Gonzalez,
ao lado de Mário Celso Petralha, ao lado de Márcio Lara, ao lado de Paulo Miranda, de Paulo Autuori, de vários personagens. Ele é uma peça desse quebra-cabeça mal encaixado do ano de 2024. Porém, a vida segue, tanto para Atlético quanto para Fernandinho. Eu, antes de criar esse canal aqui com a temática futebol sul-americano, tem uma viagem minha que eu fiz para a Argentina e um dos estádios que eu visitei estava pintado ali, é um time de futebol com a camisa, né, que representava aquele time, mas os rostos eram apenas silhuetas ali, não tinha o rosto. E a frase era assim: não importa a cara, né? O que importa são as cores, né? Isso explica muito. O Atlético segue, né? Com o Fernandinho ou não, né? Vai ter outros jogadores que vão aparecer. E você, torcedor atleticano, em 25, 26, 27, 28, vai continuar torcendo pelas cores do Atlético Paranaense, né? Pelas cores da camiseta do Atlético Paranaense. Diferentemente do Fernandinho, que ainda vai carregar consigo um carinho, uma demonstração de afeto com o Atlético, mas vai seguir a sua vida, né? Quem sabe em outro clube. E falando em um outro clube, eu repercuto aqui um texto do site 90 Minutos, né, do Fabrício Carvalho, que ele fala, né, obviamente, Fernandinho está livre do mercado. E aí ele lista clubes da Série A que poderiam negociar com o jogador. O Atlético Mineiro do técnico Cuca, o Grêmio do Quinteiros, agora do Gustavo Quinteiros, o Vasco do Fábio Carrilho, o Bahia do Rogério Ceni e o Cruzeiro do Fernando Diniz. Eu coloco ainda mais o Fluminense de Mano Menezes, que abertamente já elogiou o Fernandinho. O Fluminense tem uma certa disposição em trazer jogadores mais antigos, mais experientes, e pode ser uma opção para o Fernandinho. De informação, né, de negociação concreta, nenhum clube procurou ainda o Fernandinho, a informação que a gente tem até o momento. Mas a partir de agora que ele está disponível no mercado, ele desperta a atenção dessas equipes de Série A. Ou será que Fernandinho vai encaminhar uma finalização de carreira? A carta dele é muito vaga. Ele não diz, né, o que vai fazer. Eu vou até ler aqui o trecho da carta novamente, né, para a gente chegar à mesma conclusão. Ao voltar para casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vesti a camisa do Atlético, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Deixou muito claro aqui, torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que meu vínculo com o Atlético nunca se quebrará. Com carinho e gratidão, Fernandinho, né? Sem mais, sem menos. É isso que disse o jogador Fernandinho. Quero saber de todos que me acompanham aqui o que vocês pensam sobre esse tema, né? Sobre as nuances, né? As entrelinhas deste assunto. E, obviamente, fique à vontade para comentar. O canal já é 11 mil inscritos, hein? Vamos levar este futebol sul-americano aos 12K? Eu conto com você que ainda não é inscrito. Se inscreva, ative as notificações, porque aqui nós temos conteúdos diários. Um grande abraço e um feliz ano de 2025.